Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1. A palavra de Deus nos diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Irmãos, eu estava meditando nesse texto hoje, e quando eu perguntava ao Senhor aquilo que Ele queria falar conosco nessa noite, e Ele me falou sobre esse texto ontem à noite, e hoje meditando sobre ele, depois do meu devocional, algumas coisas importantes o Senhor foi costurando para que nós pudéssemos compartilhar hoje. Uma das primeiras coisas que nós podemos ver nesse texto é que, de cara, logo no primeiro versículo, nós temos uma referência de que Jesus Cristo, Ele é Deus. Porque o primeiro versículo ele mostra, fala da fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O texto não fala, e eu procurei em diversas versões, não fala do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, do Salvador Jesus Cristo. Não, fala do nosso Deus, que também é Salvador, que é Jesus Cristo. Então, de cara, nós vemos que Jesus Cristo, por esse texto, que Ele é Deus. E aí a palavra continua falando que o desejo de Pedro era que fossem multiplicadas a graça e a paz. Esse era o desejo dele, que a graça e a paz fossem multiplicadas. Mas de que maneira? Através do pleno conhecimento de Deus e de Cristo. Aí sim, de Deus e de Cristo. Então, Pedro ele estava orientando aqui, ele estava dizendo aqui, declarando o desejo dele, né, nessa saudação inicial da carta, de que ele desejava que aqueles irmãos crescessem, recebessem muito da graça e da paz do Senhor, através do conhecimento de Deus e de Cristo. E aí ele continua falando sobre o poder de Deus. Ele começa falando sobre o poder de Deus, que atua de maneira muito especial nas nossas vidas, nos fornecendo tudo aquilo que você e eu precisamos para ter uma vida piedosa. A palavra de Deus fala para nós que, pelo poder de Deus, Ele nos fornece tudo aquilo que você e eu precisamos para ter uma vida piedosa. E o que é uma vida piedosa? De forma muito simplória, é uma vida que agrade a Deus. É uma vida que glorifique a Deus. É uma vida que procura se dedicar, né? Procura ser para a glória de Deus. Então, aquilo que nós precisamos para que o nosso dia a dia glorifique ao nosso Deus e Pai é o poder de Deus. Nós já recebemos tudo que nós precisamos.
A Bíblia mostra isso para nós. E nós vamos ver aqui ao longo do texto o desenvolvimento de algumas características muito importantes que evidenciam na minha e na sua vida a nossa salvação. Nós não cantamos aqui que Jesus Cristo mudou o meu viver? Nós vamos ver algumas características aqui daqueles que tiveram seu caráter transformado pela palavra de Deus. E nós vamos ver aqui que exatamente a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus é que proporcionou que o poder de Deus atuasse dentro de nós. E é interessante nós vermos isso, por quê? Porque lá no final, mais alguns versículos à frente, no versículo 11, nós vamos ler depois, a Bíblia fala sobre que desta maneira é a maneira que nós temos como amplamente suprida a nossa entrada no reino eterno. Dessa maneira que nós vamos ver aqui agora nesses versículos, até já lemos parte deles, nós enxergamos a maneira pela qual nós devemos viver para que nós sejamos aqueles que vão viver eternamente com o nosso Deus. Irmãos, se Jesus Cristo verdadeiramente mudou o nosso viver, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, se nós o recebemos verdadeiramente como nosso Senhor e Salvador pessoal para sempre, nós precisamos desejar viver a eternidade com Ele. Amém? É natural. Precisa ser assim. E nós precisamos não só desejar viver a eternidade com Ele, mas também aqui, nesse tempo presente, desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele. É muito importante isso. E a Bíblia nos mostra algumas coisas aqui. Versículo 4, a palavra de Deus fala para nós algo muito importante e especial. Eu até pensei em colocar como tema dessa mensagem, toma posse da sua promessa, mas para mexer um pouquinho com os irmãos, mas os irmãos iam ficar meio assim comigo, mas na verdade não. Nós vamos ver que a fé é só o começo, né? Se eu pudesse colocar um tema para essa mensagem, eu colocaria como a fé é só o começo. E aí nós vamos ver, por que eu brinquei aqui em relação às promessas? Nós vamos ver que, diferente de como muito é pregado por aí, em relação às promessas de Deus, em relação a nós trilharmos um caminho em busca de alcançar as promessas de Deus, e muitas dessas promessas não são as promessas espirituais, que são válidas, mas muitas vezes o coração ele está ardendo para alcançar aquilo que é terreno, que vai passar. E eu tenho gravado uma série de vídeos que não são de estudo bíblico, não são de pregação, mas são de cunho profissional, empreendedor. E sempre no final do vídeo eu falo assim, pés aqui na terra, mas a mentalidade na eternidade. Então, nós sabemos que as coisas materiais aqui, elas são importantes para o nosso dia a dia. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos pagar as contas, enquanto estamos aqui, quem estuda ainda, estudar. Você precisa desempenhar seu trabalho da melhor maneira, você precisa cuidar da sua família, da sua casa, você precisa ter uma boa saúde para que você possa desempenhar aquilo que Deus designou para a sua vida. E a palavra de Deus tem N promessas em relação a estas questões terrenas. Só que o nosso foco nunca, jamais pode estar naquilo que é terreno e é passageiro. Porque aqui nós estamos como forasteiros e peregrinos. Então, os nossos pés estão aqui. Mas a nossa mente, ela tem que estar como no versículo 11, desejando viver o reino eterno com o nosso Senhor. Esse precisa ser o nosso desejo. E a maior promessa que nós temos na palavra de Deus é exatamente, às vezes a gente até usa como argumento no evangelismo, né? De que é a promessa da vida eterna. Essa é a principal promessa. Não tem só essa, tem outras. Nós temos, por exemplo, a promessa de que nós que nos arrependemos dos nossos pecados, se confessarmos a Deus,
nós temos a promessa de quê? De sermos perdoados, é uma outra promessa. Nós temos a promessa, por exemplo, de sermos revestidos pelo poder de Deus, sermos batizados no Espírito Santo, também é uma promessa. Nós temos N promessas espirituais que estão, assim, são incomparáveis às coisas terrenas, que também são promessas. Mas as coisas espirituais nem se comparam, amém? E a principal das promessas, que é a da eternidade com Deus, não se compara. Deus, por exemplo, deixou registrado na palavra dele, de que ele traria a salvação, de que nasceria sem pecado de mulher, prometeu que através dele haveria o perdão dos pecados, ele prometeu que morreria, que ressuscitaria ao terceiro dia, que subiria aos céus, tudo isso se cumpriu. E ele também prometeu que iria voltar para nos buscar. Então, se nós não cremos e não desejamos, e o nosso coração não queima por isso, tem algo muito errado com a nossa vida cristã. Tem algo muito de errado em nós. Eu arrisco a dizer, irmãos, que quando a gente não deseja o retorno do Senhor, não para nossa salvação, mas para nós vivermos eternamente com Ele, consequentemente a nossa salvação, é sinal de que nós não nos convertemos. Então, aqui, nesses versículos, nós vamos ver alguns indicativos, evidências daquilo que é a salvação. Evidências da salvação na minha e na sua vida. E os versículos que nós lemos, a Bíblia fala para a gente, versículo número 4. Por que eu falei tanto sobre promessas? Por causa disso aqui. Pelas quais quem? Pela glória e virtude de Cristo Jesus, nos têm sido entregues, doadas, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então, a promessa de Deus, seja ela material, ou a promessa de Deus, seja ela espiritual, ou seja, a principal das promessas, ela tem um porquê, um para quê. Para quê? Para que sejamos participantes, na SF acho que fala participante, na minha fala coparticipante do quê? Da natureza divina. Então Deus, aquilo que Deus prometeu para mim e para você, não é para que nós vivamos o melhor dessa terra. Não é para que nós possamos nos regalar com tudo aquilo que nós poderíamos ter disposição aqui nessa terra. Né? Até as promessas espirituais, como por exemplo, o revestimento do Espírito Santo, não é para você ser o espiritual, ou irmão dos dons, a irmã dos dons, que profetiza, que ora em línguas, que faz isso, que aquilo, que sapateia, rodopia. Não é para isso também. Mas toda e qualquer promessa de Deus é para que nós tenhamos em nós a natureza de Deus. Você está entendendo isso? A promessa de Deus, segundo esse texto aqui, de Pedro, 2 Pedro, mostra para mim e para você que nós somos enxertados. Claro que não em toda a natureza de Deus, né? Vou falar disso aqui. Mas em parte da natureza divina, quando nós entendemos isso. Por quê? A Bíblia fala que, mostra para nós diversas características, atributos de Deus. Não. A Bíblia mostra aqueles comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis são atributos, são características que só Deus tem, né? A sua onisciência, onipresença, a sua onipotência, entre outros, são características exclusivas dele. Mas existem atributos da natureza divina que nós, enquanto filhos de Deus, nós também recebemos. Se eu perguntar aqui para o pai e para a mãe, se você enxerga nos seus filhos algumas características suas, eu tenho certeza que vocês vão falar que sim. Alguns vão falar, puxa, a minha filha,
é falante como eu sou. O meu filho gosta de dormir cedo como eu gosto de dormir cedo. O meu filho tem um sono pesado como eu tenho. N características. O meu filho gosta de estudar matemática como eu gostava de estudar também. N características nós podemos falar aqui. Assim também acontece conosco enquanto filhos de Deus. Amém? E todos que receberam o Filho, creram no nome do Filho, foram recebidos como filhos de Deus. Certo? E como filhos, nós recebemos características que são esses atributos comunicáveis. Por exemplo, a bondade. Então, eu vejo que de nós mesmos, nós não conseguimos ser bons, né? Nós não temos bondade, ter atos de bondade para as pessoas, naturalmente, nós não conseguimos ter. É algo divino. Amor, por exemplo, é algo divino. Nós não conseguimos amar. Para pensar, pessoas tão diferentes de você, com criações diferentes, com formação diferenciada, com uma mente diferente, e pessoas tão diferentes, nós aqui como congregação conseguimos nos amar uns aos outros. É um desafio, né? Da forma como nós somos tão diferentes. É um desafio. Mas como nós conseguimos isso? Pelo amor de Deus derramado nas nossas vidas. Por exemplo, misericórdia. Nós não conseguimos ser naturalmente pessoas misericordiosas. Nós muitas vezes queremos mais que as pessoas... Eu usando uma expressão muito feia aqui, estou pedindo ao Senhor uma outra expressão. Nós muitas vezes queremos que as pessoas fiquem para lá, fiquem largadas, mas não foi isso que eu pensei originalmente. Nós deixamos de lado as pessoas. O problema é dele, que ele sofra mesmo, né? Muitas vezes nós não somos misericordiosos naturalmente. Eu estou mentindo? É uma realidade que acontece em nós e que nós precisamos lutar contra isso. Outra, por exemplo, sabedoria. Não tem quando de repente você tem um problema muito difícil para você resolver, uma questão na tua família, né, no teu trabalho, no teu cotidiano, aqui na igreja, no ministério, e você não sabe como vai resolver aquele problema, mas você coloca diante de Deus em oração, e aí vem aquela sabedoria para você resolver aquele problema, né? Vem aquele entendimento, puxa, eu vou fazer isso. Deus falando contigo. Naturalmente, é algo que nós não teríamos, mas no Senhor nós temos. Justiça, né? Aquele senso de retidão e equidade, naturalmente nós não temos, porque a nossa natureza carnal vai ser inclinada para quê? Para injustiça, naturalmente. Santidade, né? Por nós mesmos nós não conseguirmos ser santos. Mas eu estava compartilhando com os irmãos domingo lá em Nova Iguaçu, Ezequiel capítulo 36, falando sobre a promessa de que o Senhor colocaria o seu Espírito em nós, e mediante isso nós não só conseguiríamos guardar a palavra de Deus, mas como observá-la, como praticá-la. Ou seja, o segredo para nós vivermos a palavra de Deus e buscarmos andar em santidade é nós termos um relacionamento com o Espírito de Deus que habita em nós. De nós mesmos nós não conseguimos andar em santidade, mas nesse processo de santificação em que nós precisamos andar em santidade, o Espírito de Deus na minha e na sua vida nos ajuda a dizer não para o pecado. Você está entendendo? Então, naturalmente, nós também não conseguimos santidade. Veracidade, né? É você confiar pela nossa própria natureza humana. Nós não somos pessoas confiáveis, em que as pessoas possam olhar para nós e falar, nele está a verdade. Não, nós somos humanos. Mas em Deus nós também recebemos essa característica, esse atributo. Também a liberdade, também a paz. Então são características,
são atributos chamados atributos comunicáveis do Senhor, que naturalmente você e eu não temos, mas porque nós recebemos de Deus as suas preciosíssimas promessas, nós conseguimos então sermos participantes, compartilhadores dessas características. Amém? Entendido? E aí, o versículo não fala só sobre isso. O versículo não para que. Ele fala também quando isso acontece. Quando que nós conseguimos ser participantes da natureza de Deus? Quando nós nos livramos da corrupção das paixões que há no mundo. Na ACF, se eu não me engano, fala da concupiscência, né? Que há no mundo. Então, na verdade, nós recebemos as promessas de Deus para que nós tenhamos características de Deus em nós. Em que momento, em que situação, qual é a condição para que eu e você sejamos parecidos com Deus? Quando nós nos esforçamos para nos guardar da corrupção do mundo. Está entendido? Então, quando você consegue ser mais parecido com Cristo, quando você voluntariamente deseja ser santo, então, nós só conseguimos ser verdadeiramente discípulos de Cristo, verdadeiramente cristãos, quando nós desejamos andar em santidade, irmãos. E para andar em santidade, para se guardar da corrupção do mundo, para se guardar da contaminação do mundo, nós precisamos ser radicais. Um texto que eu me lembrei hoje, eu até compartilhei lá com os irmãos em Hebreus, fala de nós considerarmos por aquilo pelo qual o Senhor passou, de maneira que nós ainda não resistimos até o sangue contra o pecado. Ou seja, vocês ainda não foram radicais ao extremo contra o pecado. Considera o que Jesus passou para o bem de vocês, né? É o que a palavra fala. Então, quando você e eu desejamos ser santos e nos esforçamos de ter um relacionamento com Deus, sabendo que o Espírito Santo em nós é quem nos santifica, nós então passamos a ter características de Deus na nossa vida. Assim, verdadeiramente, nós somos cristãos. Só que a Bíblia não para aí. Pedro ele não parou nisso. Se parasse nisso, já valia muito. Mas Pedro ele continua dizendo: por isso mesmo, versículo 5, vós reunindo toda a vossa diligência, né? Ou seja, toda a sua dedicação, o seu empenho, o seu zelo, associai com a vossa fé. Por isso que a fé é só o começo, nós vamos entender isso aqui. Associai com a vossa fé a virtude. Então a fé é o ponto de partida. Eu ter crido em Cristo Jesus, eu ter confiado nele para o perdão dos meus pecados e para a minha salvação, e eu ter me comprometido para ter uma vida com ele, de relacionamento com ele, é o ponto de partida, a fé. A fé é o começo. Só que a gente não pode parar na fé. Pedro ele fala o seguinte: olha, pega a fé que vocês têm, que é o início, e associa a essa fé, adiciona a essa fé a virtude. E o que é a virtude? A virtude é aquela característica assim de senso moral, de um bom senso que a pessoa tem, né? A virtude, uma qualidade, né? Você olha para a pessoa, puxa, aquela pessoa é uma pessoa virtuosa, aquela pessoa ali é uma pessoa de qualidades. Então, adiciona a fé, que é o ponto de partida, a virtude. Mas não para aí. Você pega a fé, que já está adicionada, associada à virtude, você também associa o conhecimento ou a ciência. E que conhecimento é esse? Conhecimento de Deus e da sua palavra. É um conhecimento de Deus. Então você pega a sua fé, você pega o seu desejo de ser uma pessoa relevante, não relevante, mas
uma pessoa em que as pessoas olhem para você e venham, possam falar bem de você. Adiciona a isso o conhecimento de Deus, a ciência, pega isso e com o conhecimento adiciona o seu domínio próprio, ou temperança, né, dependendo da versão. E temperança para mim nada mais do que domínio próprio, né? Domínio próprio para quê? Para eu não pecar. Então, para mim, temperança, ser temperante para mim é isso, é você ter domínio próprio, para não pecar. Adiciona o seu domínio próprio, né, a sua temperança, adiciona a sua paciência ou sua perseverança. Então, você está vendo? É um mix de características que você e eu precisamos viver. Adiciona a isso a sua paciência, a sua perseverança. Olha, adicionou a paciência e a perseverança, adiciona agora a piedade. Piedade é a característica da tua vida de devoção, né? Da tua vida de devoção a Deus. Adiciona a isso, a tua devoção a Deus, adiciona a fraternidade ou amor fraternal, dependendo da versão, né? Olha, você adicionou a fraternidade, agora você adiciona o amor. Até a ACF, ela muitas vezes traduz amor como caridade, mas muitas vezes que na verdade caridade quer dizer o amor, mas muitas vezes, nesse caso aqui, diretamente quer dizer sobre o amor. Então você começa na fé, você passa pela virtude, pela ciência, pelo domínio próprio, temperança, pela paciência ou perseverança, pela piedade, pela fraternidade, e você culmina no amor. Então, a nossa vida cristã, ela começa na nossa fé e culmina no nosso amor. Vocês estão entendendo? Eu começo em fé, olha, eu ainda não consigo amar. Eu ainda não consigo amar a Deus de todo o coração, força, entendimento, alma. Eu ainda não consigo amar o próximo como a mim mesmo. O que eu, no momento, consigo é eu crer no sacrifício de Cristo, eu confiar no perdão dos meus pecados, nele como meu Salvador, e me comprometer a eu me relacionar com Ele. É o que eu consigo no primeiro momento. Só que conforme você vai vivenciando, conforme eu vou vivenciando tudo isso aqui, o Senhor vai acrescentando na nossa vida e nós vamos progredindo, nós vamos aumentando, nós vamos crescendo até o momento que nós conseguimos amar. Amém? Entendeu? Eu começo na fé e cresço até que eu chegue ao amor. Porque não foi esse o mandamento que o Senhor nos deixou? O amor? Amém? E aí, Pedro continua. Porque estas coisas, versículo 8, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando você vive essa progressão e você vai buscando na sua vida cada uma dessas características e você busca aumentar mais e mais, você não é uma pessoa ociosa e você não é uma pessoa que não dá fruto. Quantas pessoas hoje nós temos enxergado por aí, talvez colegas nossos, familiares nossos, amigos nossos, às vezes pessoas com as quais nós já congregamos, ou pessoas que nós talvez, congreguemos hoje, e que nós conseguimos perceber que essas pessoas estão muito frias espiritualmente e estão praticamente se arrastando, e se bobear, daqui a pouco essa pessoa está apostatando da fé. Quantas pessoas nós não enxergamos isso? Pedro ensina aqui para a gente que o segredo espiritual para que nós não sejamos pessoas que não dão fruto, pelo contrário,
para que nós sejamos frutíferos é que nós busquemos viver essas características aqui, irmãos. Então você e eu precisamos, para que nós não caiamos na apostasia, para que nós não esfriemos da nossa fé, para que, melhor, mais do que esfriar, para que nós não abandonemos a nossa fé, você e eu precisamos seguir crescendo nessas características. E é com diligência, é com dedicação, é com entrega, é com empenho. A vida cristã, irmãos, não é apenas, Senhor, eu entreguei a minha vida a Ti, escreve meu nome no livro da vida. Amém. A vida cristã não para aí. A vida cristã, ela começa na fé e culmina no amor. E se nós não nos esforçamos para sair do estágio inicial da fé e chegarmos ao amor, irmãos, nós estamos perdidos. Se você e eu vivermos dessa forma, não nos dedicarmos a crescermos e chegarmos ao amor, a verdadeiramente amarmos ao Senhor de todo o coração, a verdadeiramente amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, passando por essas características aqui, nós estamos perdidos, irmãos. Nós precisamos fazer diferente. Deus nos chama hoje para nós fazermos, vivermos de maneira diferente. Nós precisamos ter essa maturidade. Nós precisamos desenvolver essa maturidade cristã. A vida cristã é uma vida de crescimento, sim, mas um crescimento espiritual. Se nós não buscamos um crescimento espiritual, desculpa, nós estamos mortos. Se nós não buscamos um crescimento espiritual, uma verdadeira transformação do nosso caráter, verdadeiramente Jesus Cristo mudando o nosso viver, já era. Já era. Nós precisamos fazer diferente. E Pedro continua no versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Ou seja, se não há fé, se não há virtude, se não há piedade, conhecimento, se não há temperança, se não há paciência, se não há fraternidade, se não há amor, é sinal de que nós estamos cegos espiritualmente. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Se eu não tenho essas características aqui, essas evidências de alguém que é salvo, de alguém que verdadeiramente se converteu ao Senhor, significa que eu estou cego espiritualmente. E nós conseguimos notar, eu vi até o comentário do pastor em relação ao vídeo, né, que ele colocou lá sobre algumas, eu vou chamar de quinquilharias, né, mas que são da minha época também, boa parte delas eu vivi, né? E uma coisa que eu fiquei mais espantado foi a parte do sabonete, irmãos. Eu me lembro da maioria daqueles sabonetes ali, eu me lembro. Eu falei, meu Deus, eu usei, eu me lembro da minha mãe abrindo um pacotinho desse sabão, eu me lembro, né? Então, o comentário que ele fez foi exatamente esse, da tristeza de enxergar, observar, constatar de que o que será da próxima geração. Né? O que vai ser da próxima geração? Espiritualmente falando, né? Essencialmente. E se nós hoje já conseguimos observar que a sociedade está caminhando para momentos muito difíceis, é porque, na verdade, muitos estão cegos espiritualmente. Estão cegos espiritualmente, não enxergam. Você procura mostrar a verdade da palavra de Deus, a pessoa não quer ouvir. As pessoas dão um ataque de faniquito, às vezes, né, com você, querem esbravejar, querem brigar com você, querem discutir com você, e você mostrando a palavra. E eu lembro, só um comentário aqui, por exemplo, eu sempre compartilho pregações daqui dos irmãos, né, e de algumas outras pessoas também, numa lista de contatos que eu tenho. E eu consigo acompanhar quando pessoas entram nessa lista, quando saem, né? E normalmente quando eu compartilho pregações, né, nossas aqui,
que são pregações que são o Evangelho de Cristo, que nos confrontam, que apertam mesmo, e que o Senhor está nos corrigindo, tem uma debandada dos irmãos. Por quê? Porque as pessoas estão cegas espiritualmente, as pessoas não querem ser confrontadas. Outro dia, estavam compartilhando um videozinho, rolou aí no final do ano, se eu não me engano, sobre um pastor conhecido, não vou falar o nome dele, tá? Mas se você assistiu esse vídeo, você vai saber. Em que ele motivava as pessoas a terem um ano maravilhoso, um 2019 maravilhoso, em que ele, pelo menos, e seu ministério, ele ia arrebentar a boca do balão, motivando as pessoas, fazendo um comparativo da vida de um filho de Deus, de um cristão, com características de um personagem felino de uma animação que está sendo relançada esse ano. Uma animação de um felino chamado de Rei da Selva, né? E em que muitos de nós sabemos que esse filme trouxe muitas características, muita contaminação para as crianças naquela época do lançamento desse filme, e N contaminações, e trazendo uma motivação de que nesse ano, você vai arrebentar. E toda vez que me compartilhavam esse vídeo, eu tinha uma resposta para dar para essas pessoas. Eu respondia. E as pessoas ficavam bronqueadas comigo. E as pessoas ficavam chateadas comigo. Porque eu me lembrava direto daquela sua mensagem, Júlio, em que você pontuou 4 características da teologia, 4, né, das características da teologia liberal, e eu falava delas todas ali, e eu batia muito na questão do antropocentrismo. E as pessoas subiam nas tamancas comigo, porque eu estava errado. Teve gente que ficou bicuda comigo, sabe? E aí, irmãos, eu só consigo constatar que as pessoas estão cegas espiritualmente. As pessoas leem a palavra, imagino que muitos leem, mas as pessoas não conseguem enxergar. E, irmãos, e eu vou falar a real com vocês. Eu estou congregando aqui com vocês, conheço esse ministério já desde o seu primeiro ano, mas congrego aqui com vocês. Alguns de vocês eu estava vendo essa semana, alguns de vocês aqui estavam lá no nosso casamento, estava vendo algumas fotos. E tem um rapaz, você compartilha esse dia, um rapaz novinho, que eu quero ver se vocês vão identificar lá na foto. Mas eu congrego com vocês aqui, congregando, né, como membro dessa família, há 7 meses. Mas posso falar uma coisa com vocês, com toda a sinceridade do meu coração? Eu olho para muitos de vocês, irmãos, e eu percebo que aquilo que vocês escutam das pregações e dos estudos bíblicos compartilhados aqui, desse púlpito, que muitos ignoram. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu olho, às vezes, algumas coisas, algumas características. Irmãos, me dá uma tristeza no meu coração, porque como eu desejei congregar aqui e estar com vocês, e eu percebo que muitos de vocês desprezam o ensinamento que é compartilhado daqui desse lugar, irmãos. Isso me machuca. Me machucou eu ter voltado de Nova Iguaçu com os irmãos. Primeiro veio o evangelista Júlio, a família e Gustavinho. Depois eu vim com a minha família, o pastor Marconi e a irmã Cláudia. E quando eu chego, um monte de pessoas ali atrás batendo papo, nem prestando atenção no que estava sendo pregado aqui, irmãos. Será que essas pessoas não estão cegas espiritualmente, não? Será que você não está cego espiritualmente? Será que você não está se enganando, vivendo uma religião, uma religiosidade, e você está a quilômetros de distância de Cristo? Será que você priorizar tanta coisa na sua vida e não priorizar o aprendizado da palavra, de ouvir a palavra, de entregar o seu culto racional, de estar na congregação, de você se lançar ministerialmente, de você procurar ser alguém que glorifique a Deus em tudo na sua vida? Será que você também não está cego espiritualmente, meu irmão? Será que você não está cego espiritualmente, como Pedro fala aqui?
Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, ele esqueceu que foi perdoado, e esqueceu que foi purificado daquele pecado, e se bobear do pecado que pediu perdão e foi perdoado, volta à mesma prática. Não mudou nada. E eu me lembro de quando eu vivia pedindo perdão ao Senhor, pela minha prática da imoralidade. E eu pedia perdão, e daqui a um tempo depois, eu voltava para a prática, eu não tinha me arrependido. E quando Pedro ele fala isso aqui, estão cegos e estão esquecidos de que eles foram purificados dos seus pecados. Muitos de nós estamos esquecidos do perdão que nós já recebemos do Senhor. Quando nós não voltamos para a prática daquele mesmo pecado, nós nos enfiamos na prática de outros pecados. Sabe o que é isso? É a ausência da evidência de alguém que verdadeiramente é convertido. Nós precisamos mudar, irmãos. Não dá para ser do mesmo jeito. Não é possível. A gente vê irmãos de Engenho de Dentro, irmãos de Vitória, né? Vitória, São Mateus, de tantos lugares. Já veio irmão aqui do Sul, se eu não me engano. Você não consegue enxergar, não, que aquilo que você tem aqui de alimento, sabe, de cuidado, um alimento puro, precioso, bem nutrido para a tua vida, compartilhado com amor, você não tem consciência disso, não? Isso para você não importa? Será que você está tão acostumado que, né, como diz lá, se eu não me engano, Provérbios, a alma farta pisa favos de mel? Você está tão farto desse alimento aqui, que você está pisando nesse alimento? Se você está tão farto desse alimento, você está em sobra, compartilhe, irmão. Se você tem muito do alimento que você recebeu aqui, compartilha. Por que você não evangeliza? Por que você não vai ganhar vidas para Jesus? Por que você não vai discipular? Por que você não vai ser bênção onde Deus te colocou no seu trabalho? Por que você não mostra a diferença na tua vida, sabe, em todas as áreas? Então, já que você tem demais esse alimento aqui, compartilha, se lança. Se você tem um chamado pastoral, por exemplo, então por que você não fala para o pastor? Pastor, eis-me aqui. Agora, você está farto, né? A alma farta está pisando esse alimento aqui. Desculpe, irmão, você está errado e você precisa se arrepender. Eu te exorto em amor, arrependa-se. Porque se você ou eu, nós não buscarmos um relacionamento verdadeiro com o Senhor, um relacionamento de entrega, sabe, de devocional diário, de vida que procura no Senhor se santificar, andar em santidade, que procura viver a palavra de Deus, se não procura andar segundo essas características aqui, desculpe, irmão, você não é convertido, você precisa se arrepender e você precisa se converter. Você precisa, como eu precisei há 3 anos atrás, há quase 4 anos atrás. Nós precisamos não viver dessa forma, irmão. Chega, acabou, não dá mais. E aí Pedro continua. Por isso, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira, de que maneira? Procurando com diligência cada vez maior confirmar a minha vocação e a minha eleição. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vida eterna com Deus, só se você tiver evidências na sua vida de que você hoje, aqui, no tempo presente, você tem um relacionamento com Deus. Se você não tem evidências de alguém que tem um relacionamento com Deus, de alguém convertido a Cristo, eu não vou te pedir desculpa não, mas você não vai ter vida eterna com Deus. Se eu não tiver essas evidências, eu não vou ter vida eterna com Deus. É simples, a Bíblia é clara, a regra é clara, é assim, não adianta. O padrão não é o meu padrão. O padrão não é o padrão de nenhum dos pastores aqui. O padrão não é o padrão da Igreja Bíblica Cristã. O padrão é a palavra de Deus. E nós muitas vezes queremos nos equiparar, nos colocar num padrão muito baixo. Ah, mas
irmãos aí fora fazem assim, tem congregações que agem desse jeito, eu conheço um monte de crente que faz assim, age assim, tá, mas o que a Bíblia diz para mim e para você? Está entendendo? Então, esse é o padrão. E aí Pedro continua, no versículo 12, Pedro ele continua assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Poxa, pastor, porque sempre os pastores, ou quem vai compartilhar aqui a palavra, anuncia o evangelho e anuncia a necessidade do arrependimento? É por causa disso aqui. Da mesma forma como Pedro já sabia que aqueles irmãos, que aquela congregação ali, provavelmente, já conhecia o evangelho de Cristo, já conhecia os ensinamentos, ele precisava estar sempre lembrando, sempre lembrando, sempre lembrando, sempre lembrando. É necessário isso. E ele continua: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, ou seja, no corpo carnal dele, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então, por que os nossos pastores se dedicam diligentemente a compartilhar a palavra de Deus conosco aqui, regularmente, com fidelidade? Por quê? É para que, independente do momento, ainda que nós, porventura, desejássemos uma direção de Deus, o que for, sair daqui, mesmo distante daqui, nós ainda lembraríamos dos ensinamentos que aqui foram compartilhados. Para quê? Porque isso é importante para a nossa salvação. Então, é necessário aprender isso, é necessário viver isso. Pula, por favor, comigo para o capítulo 3. A palavra diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. E aí olha o que Pedro fala: em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ou seja, a mente de vocês já foi esclarecida com o que é certo que vocês devem fazer. Mas mesmo assim, eu escrevi a primeira carta para lembrar vocês, e estou escrevendo essa segunda carta para continuar lembrando vocês. E aí continua: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, eu sempre preciso lembrar a vocês toda a verdade da palavra de Deus, os ensinos do Antigo Testamento e os ensinos de Cristo compartilhados pelos apóstolos. É isso que ele está falando aqui. Tendo em conta, antes de tudo, por quê? Por que eu devo? Por que eu estou aqui compartilhando essa mensagem? Por que Deus colocou no meu coração para compartilhar essa palavra com você, para te despertar em relação a isso? Versículo 3 de 2 Pedro 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Se eu perguntar para você, você vai me responder com certeza. Muitos de vocês, se não todos, vocês não conhecem irmãos em Cristo que dizem: eu sei lá quando Jesus vai voltar, eu acho que Jesus vai voltar daqui a 50 anos. Não tem pessoas assim, que você, irmãos em Cristo, que você conversando com essas pessoas, às vezes o sentimento delas é de que como se Jesus nem fosse mais voltar, né? Ou fosse demorar muito tempo para voltar.
Então, para que você não seja contaminado com isso, para que o teu coração não seja contaminado, que, eu vou vivendo a vida, eu vou deixar a vida me levar, um dia, quem sabe, quando eu achar que está perto de Jesus voltar, eu então vou me consertar, né? Exatamente por causa disso aqui. E aí Pedro continua, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns já julgam demorada. Que promessa? A promessa da volta de Cristo. Ok? Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então por que você está pregando isso? Porque Deus é longânimo com a sua vida e Ele quer que você chegue ao arrependimento. Porque Deus é longânimo com a minha vida e quer que eu chegue ao arrependimento. Por isso que os pregadores aqui compartilham palavras que nos, que machucam, ferem mesmo a nossa alma, nos ferem, né? Naquilo que é a nossa prática. Por quê? Porque Deus ainda é longânimo conosco. Porque Deus ainda nos ama, irmãos. Porque Deus ainda nos ama, Deus vai continuar exortando a minha e a sua vida. Porque o Pai, o teu Pai, o meu Pai ainda nos ama, Ele vai continuar nos exortando. Enquanto ainda a promessa não for cumprida, Deus vai procurar a ocasião de ministrar para nós a palavra de Deus, para nos chacoalhar e nos mostrar onde nós estamos errados. Deus é longânimo. Por que Jesus ainda não voltou? Porque Jesus é longânimo. Deus é longânimo com a minha e com a tua vida. Porque Deus não quer que a gente pereça. Se Cristo tivesse voltado, irmãos, antes de mais ou menos junho de 2015, eu estava perdido. Mas porque Deus foi longânimo com a minha vida, Ele não queria que eu perecesse, mas Ele queria que eu chegasse ao arrependimento. Deus sempre te exorta através do pregador aqui, porque Deus te ama, irmão. Você não consegue enxergar isso. É por isso que Deus te chacoalha, é por isso que Deus te exorta, é porque Deus fala, você está errado. Para com isso, muda isso, a Bíblia diz isso, é por isso, irmãos. E às vezes mostrar, eu estava falando com os irmãos, não lembro onde, eu estava falando com os irmãos, eu acho que numa visita que eu fiz com o Gustavinho e Júlio, né? Estava falando com eles, de que às vezes, eu como pai, minha filha tem 2 anos e meio, está dormindo ali, mas de vez em quando no culto, ela está um pouquinho agitada, vai lá para fora, aí se junta a criança, ela fica agitada. Eu chego perto dela e dou bronca, eu falo sério com ela. Tem 2 anos e meio, eu falo sério com ela, eu brigo com ela, falo sério e falo, se você continuar, eu vou te botar do meu lado ou você no meu colo. Tem dia que eu só chego perto, ela já começa a chorar, corre para o colo da mãe, porque sabe que eu vou brigar. E por que eu faço isso? É porque eu amo. Eu quero o bem dela. Eu sei o que Deus falou para mim, para a mãe dela em relação à vida dela. Eu sei o quanto me custou ser pai, irmãos. Eu sei o custo da esterilidade. Então a filha que Deus me deu é para que eu forme para a glória de Deus. Entendeu? O filho que Deus te deu é para você formar para a glória de Deus. Aqui, esse local não é parque de diversões. Ainda que as crianças pós-culto possam brincar ali, né, com sabedoria, irmãos, numa boa, não é para as crianças ficarem correndo perdidas ali não, seus pais olharem não, fazendo o que querem. Se você faz isso com o teu filho, desculpa, mas você está errado, na minha concepção, você está errado. Como muitas vezes as crianças vão lá para a porta, às vezes os irmãos da portaria pós-culto saíram dali, as crianças estão correndo, vão lá para fora, vão até a porta, crianças que a gente já traz dali, por quê? Porque os pais não estão nem aí. O filho faz o que quer, bem entende. Só que você e eu, como pais, nós precisamos dar chacoalhando o nosso filho. De vez em quando, eu pego a minha filha, eu baixo, pego ela e seguro no bracinho dela, com cuidado, porque eu sou bruto, né? E dou um chacoalhão nela. Ei,
eu estou falando com você, me obedece. Eu estou falando com você, você não está ouvindo não? E ela entende. Então Deus faz isso comigo e com você, de nos pegar pelo braço e nos chacoalhar, sabe? De nos chacoalhar, é porque Ele nos ama. É por isso, porque Deus é longânimo, não quer que você pereça, mas quer que você chegue ao arrependimento. Você entendeu isso? Porque Deus te ama. E aí, Pedro ele continua. Versículo 10. Virá então, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aí, Ana, a volta de Cristo, como é que vai ser? Lembra? Estrondosa, estrepitosa, estava perguntando, né? Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ué, a Bíblia está mandando eu andar em santidade porque a volta de Jesus está próxima? A Bíblia está mandando eu andar em santidade? Eu tenho um santo procedimento. A Bíblia está escrito isso na sua Bíblia? Tá? Então é para andar em santidade, irmãos. Eu preciso andar em santidade. Você precisa andar em santidade. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, nós quem? Segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A nossa esperança é a promessa dos novos céus e da nova terra, onde habita a justiça. Essa é a nossa esperança. A nossa expectativa é essa. O nosso desejo é esse. O nosso desejo da principal promessa, que é do retorno do Senhor Jesus, é algo maravilhoso e precisa ser o principal na nossa vida. Desejarmos ardentemente a volta do Senhor Jesus. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, e eu poderia parafrasear aqui, conforme o nosso amado irmão Alan nos prega, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Por quê? Você vai entender isso aqui. Ao falar acerca desses assuntos, Deus não tem usado o nosso pastor para nos alertar sobre a volta de Cristo? Deus não tem dado a ele graça e sabedoria para nos alertar sobre isso? Então, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Aquele que ignora a palavra de Deus, que desconhece a palavra de Deus, deturpa. Né? E é instável na fé, deturpa. Né? Como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Nós precisamos, amados, andar em santidade. Nós precisamos não parar na fé, mas nós precisamos ir da fé para o amor. A fé é só o começo. Você crer em Jesus, você ter se arrependido, você ter buscado se comprometer e confiar nele, é só o começo de tudo. Existe toda uma trajetória, um caminho pelo qual nós precisamos passar. E eu te convido nessa noite a você refletir sobre isso, a você pedir a ajuda do Espírito Santo para você seguir em fé, passar da fé, manter a fé, mas ir acrescentando características necessárias para a tua vida, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai nosso que estás nos céus, nós queremos reconhecer que porque o Senhor nos ama, Senhor, o Senhor é um Deus longânimo, e como um Deus longânimo que nos ama,
O Senhor não deseja que nós pereçamos, pelo contrário, Pai. O seu desejo, Senhor, é que nós cheguemos ao arrependimento. Por isso, Paizinho, nós nos colocamos diante de Ti com coração grato, sabendo que a nossa fé, ela é apenas o início, Senhor. Nós precisamos passar pela virtude, passar pelo conhecimento, passar, Senhor, pela perseverança, passar, Senhor, pelo amor fraternal, passar, Senhor, pela caridade, pelo amor. Nós precisamos, Senhor, e nós sabemos que por termos recebido de Ti as preciosíssimas promessas, Senhor, nós conseguimos viver de forma diferente nesse mundo. Nós conseguimos viver de maneira em que sejamos participantes da Tua natureza, Senhor. Nós conseguimos, Senhor, a bondade, nós conseguimos o amor, nós conseguimos andar em liberdade, paz, nós conseguimos justiça, misericórdia, Senhor, porque de nós mesmos nós não podemos, nós não conseguimos, mas porque o Senhor nos ama. O Senhor permite, Senhor, que pelo Teu poder, não pelo braço da nossa carne, não pela nossa força, não pelas nossas características humanas, mas pelo Teu poder, mediante o conhecimento da Tua palavra, Senhor, Tu permites, Senhor, que nós possamos caminhar num relacionamento de intimidade contigo. E esse relacionamento de intimidade, ó Pai, quando nós diligentemente assim nos portamos, caminhamos, isso confirma, Senhor, a nossa salvação. Pai, quando nós rejeitamos tudo isso, quando nós negligenciamos, ó Pai, nós andamos como pessoas cegas espiritualmente, nós andamos como esquecidos do perdão dos nossos pecados de outrora. Tem misericórdia de nós, Senhor, e de todos aqueles que desejam verdadeiramente, Senhor, viver contigo eternamente, que desejam, Senhor, ter um relacionamento contigo hoje, Pai. Nos ajuda, Pai, porque de nós não conseguimos, mas obrigado pela Tua palavra, obrigado pela exposição da Tua palavra, Senhor, a que nós somos submetidos, Senhor, regularmente, semana a semana. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, ó Pai, porque o nosso desejo é viver uma vida piedosa, uma vida que Te agrade, uma vida que glorifique o Teu nome. Senhor, eu não posso fazer, só o Teu Espírito Santo pode fazer, mas convence a cada um, Senhor, do seu pecado. Convença-me, Senhor, de algum pecado meu que ainda eu estou ignorando, Pai, porque eu quero me arrepender, Senhor, verdadeiramente, confessar a Ti e abandonar toda a prática do pecado, Senhor, para que, para a glória do Teu nome, eu possa andar em santidade na Tua presença, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Nos ajuda, Espírito de Deus, porque nós queremos cumprir a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por tamanha salvação que nos alcançou. Seja, Senhor, glorificado em tudo nas nossas vidas. Que o Senhor possa queimar dentro de nós o desejo ardente, Paizinho, pela volta de Cristo Jesus. Que nós não andemos como muitos por aí, Pai, que ignoram, não estão nem aí, não estão preocupados, querem viver de qualquer maneira, querem viver de maneira dissoluta, esquecendo-se que Tu és santo, Senhor, e que o Espírito que o Senhor derramou nas nossas vidas, Ele é o Espírito Santo, e se o Espírito Santo habita em nós, nós precisamos andar em santidade, Pai. Nos ajuda, Senhor, fortaleça-nos, Senhor. Nós queremos glorificar o Teu nome. Que essa palavra, Pai, ela fique selada no coração de cada um de nós, produzindo fruto pela qual o Senhor a enviou nessa noite, para que as nossas vidas sejam vidas ativas e vidas frutíferas, para a glória do Teu nome. Nós Te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.